O governo anunciou ontem, você sabe, que pretende cortar 10 ministérios para ajudar na redução de gastos. O anúncio foi comentado por parlamentares. O Planalto ainda não divulgou detalhes sobre os cortes de ministérios. Mesmo assim, a decisão anunciada nesta segunda-feira foi bem recebida num cenário de crise econômica no país. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, comentou a decisão do governo. Ele avalia de forma positiva a redução, mas acha que o corte deveria ser mais amplo. Isso só me estimula a tocar minha proposta, que é reduzir para 20. Então, ainda estão me devendo 9. Tem que reduzir, sim. E não é só reduzir os ministérios, não. Você veja bem, são menos 10 ministros, menos 10 carros oficiais, menos 10 chefes de gabinete, menos 10 assessores, menos 10 ministros para usar avião da FAB. E vai por aí afora. Então, é uma economia, é um simbolismo que tem relevância. Então, eu acho que o tamanho do governo é o tamanho que é. Se for, o governo que se distribua na proporcionalidade que ficou e pronto. Agora, eu acho que devia cortar para 20. O líder do governo na Câmara destacou que o governo quer discutir a redução com a base aliada antes de fazer os cortes. Nesse momento é o diálogo, nada de imposição, dialogando com cada partido, para não criar nenhum embaraço com os partidos, nem com o PT, nem com o PMDB, nem com o PSD, nem com o PR, nem com o PCdoB, nem com o PDT, nem com ninguém. É trabalhar para fazer a coisa discutida amplamente. Eu prefiro desse jeito do que as decisões autoritárias de cima para baixo. É assim que o novo ciclo do diálogo se amplia e se consolida aqui no Congresso. William, cortar 10 ministérios vai resolver ou ajudar bastante no problema econômico do governo? Não vai, né? 85% do comprometimento do orçamento do governo está em cima dos ministérios de Educação, Saúde, Previdência, que são os 5 principais que a gente pode, os 3 mais 2 trabalho que a gente pode elencar. Isso já tem 85%. Quando se coloca, então, na balança também pagamento de juros da dívida e algumas outras situações que não tem como discutir contrato, sobe para 90%, 93%. Então, isso é muito complicado, falar que tem que reduzir, tem que fazer, porque o impacto vai ser pequeno em relação aos que já existem. O que seria, talvez, uma discussão, coisa que também é uma questão um pouco utópica, que pode se discutir em algumas situações, é rediscutir a forma de pagamento dos juros. Tudo isso pode ser passado de uma forma, porém, mexer realmente na máquina é difícil. Então, Miriam, esse anúncio do governo de redução de ministérios tem uma efetividade mais simbólica do que realmente de resolver problemas? O próprio Eduardo Cunha usou esse termo que você falou agora, simbólico, né? E que, assim, para mim, se fosse eu no lugar do governo, não faria. Você não faria? Não, porque isso aí evita o enfrentamento da questão que é real. Porque se você está chamando ali de ministério, se você está chamando de secretário, o fato é que você vai ter, depois da eleição, que devolver aqueles apoios políticos que você recebeu de alguma forma. Sim. Então, eu gosto mais quando eu vejo ali, o cara foi ministro, porque eu sei o que ele está recebendo, né? No mínimo, você está vendo a pessoa. Mas esse tipo de retorno político, de cargo, de espaço, né, de ambiente para se trabalhar, e que, às vezes, é o grande gerador da corrupção, porque as pessoas até brigam muito pelos ministérios que têm uma verba maior. Então, eu penso que se ela enfrentasse isso e dissesse, gente, olha, enquanto você tem um regime de coalizão que você tem que manter falsamente, porque, na verdade, os apoiadores não apoiam, eles fazem barganhas, né? Enquanto você tiver que manter esse teatro, o que nós vamos ter de retorno é a mesma coisa. Mas por que então se critica tanto o número de ministérios que a gente tem? Estratégia. 38, né? Porque o de Relações Institucionais deixou de existir aí no meio do caminho. Nós estamos diante de uma guerra política, e são estratégias. Eles pegam o número de ministérios, por exemplo, mas poderiam pegar o número de funcionários concursados e indicados. Qual é que é maior? Né? Então, o que conta ponto para o governo hoje é que hoje ele faz concursos públicos e reduz muito o número de indicação direta. Mas é uma troca que se faz também, porque se você for olhar o Congresso, quase toda a equipe é de comissionado. Uhum. Eles não abrem mão de estar indicando por quê? Porque são pagamentos daquele processo político, da campanha política. Né? Então, o Executivo já tem esse mérito de ter focado mais nos concursados. Agora, nessa esfera de pagamento de favores, a nível de cargos de alta relevância, isso não vai escapar. Agora, falando em concursados, a gente acompanha, William, um crescimento nos salários do funcionalismo público, ao contrário do que a gente percebe nos trabalhadores, na grande massa de trabalhadores no Brasil. Isso tem um pouco a ver com o que a Miriam está falando, né? Dessa
dessa discrepância. Exatamente. Recentemente foi aprovado na Câmara, né, Miriam, uma elevação do salário dos profissionais, salvo engano, do judiciário. Aquilo foi terrível, foi terrível. Aquilo, assim, veio a público, né? Até foi o senador Aécio que veio e falou: não, nós aprovamos porque era impagável. Ele disse isso numa entrevista. É impagável. Então a gente só queria mostrar que o governo, né, ele não tem mais defesa contra nós. A lenha na fogueira. Exatamente. E o que acontece? Nessa situação, se coloca uma elevação, compromete a estabilidade financeira do governo e a população que fica vendo esses aumentos salariais muito acima da realidade da população começa a ficar indignada e começa a ter um certo estrangulamento social nesse ponto também. Sim. Bom, a gente está... Mas não vigorou, tá? Só para constar. É que é? Não vigorou, o aumento não vigorou. Sim, acabou foi não foi passando. vetado. Sim.